Olá, boa tarde. Meu nome é Flávia Mégida e, juntamente com meus colegas Gabriel Moraes e Daiane, vamos apresentar o seguinte caso clínico sobre cardiogeriatria, com foco específico em hipertensão arterial sistêmica. Vamos ao caso. Paciente GFA, atualmente com 82 anos, viúvo, com naturalidade e procedência da cidade de Belo Horizonte, professor em atividade da Universidade Federal de Minas Gerais, chegou ao ambulatório de geriatria queixando-se de preocupação com o avançar de sua idade. Por isso, solicita ao médico a realização de exames de rotina para averiguar, em suas palavras, se está tudo ok com sua saúde. Durante a conversa com o médico geriatra, nega ter sido internado previamente e ter sido submetido a cirurgias. Há 20 anos, recebeu o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, tratada com o uso de metformina 500 mg, 3 vezes ao dia. Não fuma e não faz uso de bebidas alcoólicas. Quando questionado sobre sua história social e familiar, diz não ter muito contato com filhos e netos. Contudo, relata que todos os 6 filhos são rígidos. Além disso, nega história familiar para qualquer doença. Diz conseguir realizar atividades de vida diária sem esforços adicionais e mora sozinho. Pode-se perceber, então, que o paciente em questão apresenta baixo grau de dependência em relação a outras pessoas para manter seu estilo de vida. Em relação à anamnese direcionada aos diversos aparelhos do organismo, o que chama a atenção é o relato de gotejamento fraco e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga ao urinar. A ingestão proteico-calórica parece adequada, assim como o funcionamento de seu trato gastrointestinal. Ao exame físico, o paciente apresenta-se em bom estado geral, bem orientado no tempo e no espaço, acianótico, anictérico, afebril, sem linfonodos palpáveis perifericamente e sem edema de membros inferiores. A avaliação de seu IMC revela o valor de 29, configurando obesidade. A ausculta dos aparelhos cardiovascular e respiratório do paciente não revela alterações. Além disso, seus valores de frequência cardíaca e de frequência respiratória estão dentro da normalidade. Contudo, a aferição da pressão arterial do paciente, valores acima do esperado são encontrados, a pressão sistólica de 180 e a diastólica de 110 milímetros de mercúrio. O exame abdominal do paciente não apresenta, também, alterações alarmantes, com a ausculta e palpação pérvias. Após a apresentação do caso, devemos pensar: quais os problemas apresentados pelo paciente e quais condutas devemos aplicar ao caso? A primeira coisa necessária se fazer, então, é o estabelecimento de uma lista de problemas. O paciente já chega à consulta relatando um diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 2. Deve-se averiguar, então, se o tratamento até então utilizado para o controle do quadro, no caso, a metformina, está sendo efetivo para controlar a doença. Além disso, ao exame físico, o paciente apresentou elevadas cifras de pressão arterial. Sabe-se que, com apenas uma aferição com valores aumentados de pressão arterial, geralmente não é possível estabelecer o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Dessa forma, é preciso que a investigação mais profunda seja realizada para o esclarecimento do quadro. Contudo, as cifras pressóricas do paciente, 180 vezes 110 milímetros de mercúrio, permitem o diagnóstico imediato de hipertensão arterial sistêmica. O paciente também parece enfrentar situação sugestiva de insuficiência familiar, já que mantém contato escasso com seus filhos e netos, geralmente considerados, para a maioria dos idosos, como familiares próximos. A investigação da relação do paciente com seus familiares, então, deve ser aprofundada, uma vez que, com o avançar da idade, é corriqueiro que cuidados adicionais ao idoso sejam necessários, assim como é importante que suas necessidades afetiva e social sejam contempladas. Vamos então à nossa discussão. A fisiologia cardiovascular sofre alterações com o envelhecimento. Por exemplo, o hiato auscultatório, corriqueiramente encontrado em idosos durante a aferição pressórica, não deve ser a priori interpretado como patológico, já que é um achado comum ao exame físico do idoso. Além disso, o tecido colágeno com elastina, que confere distensibilidade aos vasos sanguíneos de indivíduos jovens, é substituído, em parte, por tecido colágeno mais rígido. Dessa forma, a distensibilidade e complacência dos vasos sofre alterações, o que aumenta a resistência vascular periférica. Além disso, é comum que ocorram calcificações fisiológicas nos vasos sanguíneos, o que torna os vasos ainda mais rígidos. Sendo assim,
É comum encontrar nos idosos um padrão específico de hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão sistólica isolada. Por outro lado, é comum, também, que a pressão arterial diastólica diminua, já que a contratilidade dos leitos venosos está comprometida, reduzindo o retorno venoso ao coração. Nesse contexto, devemos nos atentar para possíveis valores baixos de pressão arterial sistólica e para valores falsamente altos de pressão arterial diastólica, achados que contradizem o esperado pelas mudanças fisiológicas ocasionadas pelo envelhecimento. Para examinar e avaliar o sistema cardiovascular de idosos, precisamos nos atentar para algumas outras particularidades. Dentre elas, é importante destacar a pseudohipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico. Ela pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mm de mercúrio acima do desaparecimento do pulso radial. Essa manobra permite a palpação da parede enrijecida da artéria radial. Além disso, pode haver dificuldades na medição da pressão arterial, com a maior ocorrência do efeito do avental branco, hipotensão ortostática e hipotensão pós-prandial. E, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da pressão arterial. Além disso, recomenda-se verificação da pressão arterial na posição sentada, deitada e em pé, pois alterações ateroscleróticas nas regiões dos seios carotídeos podem reduzir a sensibilidade dos barorreceptores, ocasionando maior variabilidade da pressão arterial nos idosos. Como estratégia diagnóstica, podemos apostar na monitorização ambulatorial de pressão arterial, o MAPA, já que os idosos, pelos motivos citados acima, podem apresentar muitas flutuações na pressão arterial. Para o diagnóstico do paciente em questão, a realização da monitorização ambulatorial de pressão arterial, a MAPA, não seria necessária segundo o organograma aqui apresentado, já que a pressão apresentada pelo paciente durante a consulta é maior ou igual a 180 × 110 mm de mercúrio. Contudo, a realização de MAPA pode ser interessante neste paciente para identificar flutuações na pressão arterial, tais como hipotensões repentinas e picos hipertensivos. Assim, uma linha de cuidado mais ampla poderia ser estabelecida para o paciente. Bom, na consulta de retorno, o nosso paciente ele trouxe os exames solicitados na primeira consulta. Além disso, foram feitas queixas sobre lesões de órgão-alvo e o paciente nega. A pressão medida continuou 180/100. Nos exames laboratoriais, não percebemos alterações significativas que nos chamem a atenção. Como já vimos, como mostrado pela Flávia, o nosso paciente ele já tem o diagnóstico de hipertensão. Então, qual seria o próximo passo? O próximo passo para o nosso paciente, antes de tratá-lo, seria classificar o risco desse paciente. Logo, os fatores de risco cardiovasculares que ele tem que percebemos são o sexo masculino, a idade maior que 55 anos para homens, a resistência insulínica, com uma hemoglobina glicada maior que 6,4 e a obesidade. Porém, percebemos que pela pressão medida, pressão arterial sistólica maior que 180 ou diastólica maior que 110, já vemos que o risco dele era alto, mesmo se ele não tivesse fator de risco. Como ele tem fator de risco ainda, o risco dele continua sendo alto. Por isso, também por isso, vamos tratá-lo. Então, vamos tratar nosso paciente. Seguindo o guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também do guideline da cardiogeriatria, percebemos que indivíduos com PA maior que 160 por 110, mesmo no estágio 1, devem ser tratados com terapia medicamentosa e não medicamentosa. Porém, há algumas observações do idoso que devemos nos atentar. O primeiro é o mecanismo de hipertensão, que vai levar ao enregimento da parede arterial, predominando o aumento da pressão arterial sistólica e uma queda da diastólica. Não há estudos que avaliam o impacto da terapia antihipertensiva se a pressão arterial sistólica basal é entre 140 e 159. Porém,
há estudos favoráveis ao tratamento quando a pressão é maior que 160, a sistólica. Então, seguindo o guideline, há de se iniciar terapia farmacológica a partir de 140 de sistólica, quando bem tolerado em idosos, para a prevenção de algumas doenças, como o AVE e a insuficiência cardíaca. Essa tabela nos mostra, retirada do guideline da Sociedade de Cardiogeriatria, nos mostra que o tratamento antihipertensivo ele melhora a morte cardiovascular, a mortalidade total, AVC, eventos cardiovasculares, eventos coronarianos. Logo, é aconselhável tratar os pacientes. Mas qual seria a nossa meta terapêutica para esses indivíduos? Para idosos acima de 80 anos, não há evidências de benefício se você diminuir para menos de 140 a sistólica. Então, como é o caso do nosso paciente. Esse estudo HYVET, ele recomenda que uma pressão de menor que 150 por 90 já reduz o risco de AVE e insuficiência cardíaca. Em idosos com 75 anos ou mais, há benefício de tratar a hipertensão. Então, a gente percebe que a nossa meta terapêutica ela vai depender da idade, como vamos ver a seguir. Como falado anteriormente, então, as metas de pressão devem ser definidas de acordo com a idade, de acordo com as comorbidades do idoso e de acordo com os medicamentos que ele usa. Essa tabela, retirada da cardiogeriatria, nos mostra qual que seria a meta terapêutica dos indivíduos idosos, sendo que percebemos que essas metas terapêuticas elas tendem a variar de acordo com a idade, de acordo com as comorbidades e também de acordo com os medicamentos que o paciente usa, sendo que, por exemplo, nefropatas com proteinúria vão ter uma meta terapêutica mais rigorosa do que hipertensos estágio 1 com risco cardiovascular mais baixo. Dessa forma, indicaríamos o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso para o nosso paciente. O tratamento não medicamentoso ele deve incluir a moderada ingestão de sódio, a moderada ingestão de álcool, redução do peso, a prática de atividades físicas, a ingestão de quantidades adequadas de potássio, magnésio, cálcio, fibras e alimentos pobres em gorduras saturadas, a ingestão de frutas, verduras, legumes, cereais, enfim, exemplificados, por exemplo, na dieta DASH, suspender o tabagismo de qualquer forma. Nosso paciente não fuma, mas fica de lição para o tratamento não medicamentoso, e identificar todos os fármacos usados pelo paciente. No caso do nosso, ele só usa metformina, então ele não pode levar a pressão arterial, mas caso levasse, teríamos que tirá-lo. O tratamento medicamentoso ele deve ser iniciado em associação com o tratamento não medicamentoso. Em idosos com expectativa de vida maior que 1 a 2 anos e pressão arterial sistólica acima de 160. Como vimos no nosso paciente acima de 80 anos e pressão arterial sistólica maior que 160, devemos sim iniciar a terapia medicamentosa. Essa tabela nos mostra que para o nosso caso seria interessante, por exemplo, pela diabetes e pela possível hiperplasia prostática benigna, o uso do antagonista do canal de cálcio. Também poderia ser interessante pela diabetes, pela própria diabetes, o uso do IECA ou de um BRA. E assim fazermos a associação, por exemplo, do IECA e do antagonista do canal de cálcio ou do BRA com o antagonista do canal de cálcio. Por fim, vamos falar os tópicos mais importantes da hipertensão arterial no idoso. Com o aumento da idade, há uma tendência natural da elevação da pressão arterial nos idosos, sendo a principal causa de hipertensão arterial no idoso o envelhecimento vascular, ou seja, acontece um enrijecimento da parede dos vasos.
Além disso, podemos pensar que o tratamento da hipertensão arterial pode trazer benefícios na redução de eventos cardiovasculares maiores, como infarto agudo do miocárdio, um AVE e uma insuficiência cardíaca. O tratamento não medicamentoso deve ser encorajado em todos os estágios da hipertensão arterial e baseia-se na prática de um estilo de vida mais saudável. Bom, existem evidências robustas do benefício de reduzir a pressão arterial com o tratamento antihipertensivo em idosos com 80 anos ou mais. Porém, essa vantagem está limitada a indivíduos com a pressão arterial maior ou igual a 160 mm de mercúrio, nos quais a pressão arterial sistêmica foi reduzida a valores menores que 150 mm de mercúrio. Porém, em indivíduos idosos com menos de 80 anos, esse tratamento antihipertensivo pode ser considerado para aqueles com pressão arterial sistêmica maior que 140 para uma meta de pressão arterial sistêmica menor que 140 milímetros de mercúrio. É importante a gente falar da possibilidade de uma hipertensão arterial secundária no idoso, cujas causas mais frequentes são estenose arterial renal, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, alterações da função tireoidiana e uso de medicamentos, que podem elevar a pressão arterial. Bom, nos casos de doenças cardiovasculares estabelecidas ou de uma lesão de órgão-alvo, essas se tornam uma prioridade e devem nortear tanto a intensidade do tratamento quanto os medicamentos que devem ser escolhidos. Essas foram as nossas referências. Vamos terminar a nossa apresentação com uma frase do Carlos Drummond de Andrade. Pouco importa, venha a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Obrigada pela atenção.